Justamente nessas épocas em que todo mundo está preocupado pensando em férias, em festas, os criminosos sabem que ali é uma fase mais fácil de se invadir, de burlar. Vai ter menos gente para contra-atacar, para responder àquela ameaça. É uma época que o profissional de segurança de TI acaba tendo mais preocupação do que a maioria dos outros, né? Bem-vindos a mais um episódio do TeraCast. Aqui nós discutimos as principais tendências e soluções em tecnologia da informação, trazendo até você tudo o que você precisa saber para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para basicamente toda empresa, pois nós estamos chegando no fim do ano e essa é uma época muito importante para os negócios. Mas eu não estou falando apenas de vendas, que são importantes sem dúvida, mas sim da segurança cibernética. O período do fim do ano é a temporada favorita para os criminosos da internet, pois com o aumento das transações online e até mesmo com a redução das equipes por conta dos períodos de férias, além da própria correria do final do ano, as empresas acabam ficando mais vulneráveis aos ataques cibernéticos, às invasões de diversos tipos. E no episódio de hoje nós vamos estar falando exatamente sobre esse contexto, trazendo para vocês os detalhes e aberturas que são exploradas pelos criminosos e vamos explicar exatamente o que a sua empresa precisa fazer para garantir a proteção nesse fim do ano, que é a época com a maior incidência de ataques cibernéticos. E para isso, contamos com a presença do Rogério Rutled, fundador da Terabyte e especialista em consultoria e gestão de TI. Rogério, muito obrigado. Obrigado a você, João. Mais uma vez, vamos falar sobre segurança, dar algumas dicas, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Então, acho que vai ser um papo bem legal aí, cara. Legal, bacana. Bom, para a gente começar, por que no fim do ano, especialmente datas como aí Black Friday, Natal, Ano Novo, por que essa época costuma registrar um aumento tão significativo no número de ataques cibernéticos? Quais são as características desse período do ano que tornam as empresas mais suscetíveis a esses tipos de ataques? Legal, João. Vamos lá. Pensando como empresa, né? Primeiro o que acontece é que você tem um número de acessos muito... Falando em Black Friday, por exemplo. As empresas têm um número de compradores muito maiores do que normalmente tem. Então, a maioria da parte de segurança, né, da infra de segurança, está ali imaginando ou suportada por um número X de pessoas. Durante a Black Friday, esse número multiplica por 10. Então, isso faz com que a segurança dessas empresas acabe falhando. Então, o aumento de demanda acaba causando uma falha de segurança. Sim. Né? Isso quando não está preparado. Então, estamos falando de um cenário que, infelizmente, acontece bastante. Por outro lado, se a gente for pensar na pessoa, né, que também é factível, que está ali vulnerável para sofrer um golpe, essa pessoa está ali empolgada com a ideia de fazer uma boa compra, por exemplo. Então, o phishing, a pescaria, ela é mais propensa a pegar os peixes, aí usando o exemplo, nessa fase. Então, olha, eu vou simular uma oferta de uma empresa grande, vou jogar essa rede no mercado e muitas pessoas vão cair. Então, a gente tem os dois viés, tanto a empresa de segurança que tem um volume enorme de pessoas acessando o site para comprar, quanto a pessoa física que tem ali a vontade de fazer um bom negócio. O mercado sempre dá essa conotação de que é a época certa para você ter um excelente desconto e o sujeito ali acaba ficando mais vulnerável, né? Diminui um pouco os filtros de segurança. Então, muitos golpes acontecem usando essa técnica, né, que eu te falei. Sim, sim. E é até interessante que você mencionou exatamente, né, o caso aí não apenas das empresas, mas das pessoas. E como que o comportamento das pessoas, seja aí fazendo compras, seja nessa pressa, né, para, puxa, preciso comprar logo, apareceu uma oferta aqui super legal, como que ela acaba afetando o nível de exposição das empresas em si? Né? Porque muitas vezes fala, mas é a pessoa que está fazendo isso, porque às vezes ela está fazendo isso do computador da empresa, dentro da rede da empresa, no próprio e-mail corporativo dela, né? Então, o comportamento das pessoas afeta diretamente as empresas, né? Sem dúvida. A questão do phishing
muitas vezes o que o hacker quer é achar um caminho para colocar um programinha, vamos usar assim uma linguagem mais simples, dentro do computador daquele usuário para depois usar aquele programinha para invadir a empresa. Então, como a pessoa está ali mais suscetível a falhas, ela vai cair mais no phishing, vai instalar aquele programinha no computador, pensando no computador do trabalho, e aí esse computador passa a ser uma ferramenta para o hacker que está lá dentro da empresa. Então, a pessoa física que eu falei lá também está suscetível ao cartão dela ser clonado e tudo mais no celular, mas esse ponto que você colocou é muito importante, que a empresa que cede o computador para aquela pessoa usar também vai estar mais vulnerável e suscetível, porque o sujeito está ali clicando num link malicioso que dá uma oferta, dá uma condição diferente, ele vai clicar lá e acaba instalando um programinha no computador dessa pessoa. Acontece, infelizmente, acontece bastante. Legal. E essa correria, né, dessa época de fim de ano, tanto aí no que diz respeito às festividades, às compras de fim de ano e também às próprias metas, né, as próprias atividades das empresas que as pessoas precisam concluir ali para fechar o ano, elas levam as equipes, até mesmo as equipes de segurança, a ficarem menos atentas, né? Em quais pontos que a vulnerabilidade das pessoas pesa mais nessa época? É numa falta de treinamento? É na desatenção ali ao clicar em links e tal, como a gente acabou de falar? É na redução do pessoal de TI? Quais são os aspectos de pessoas que mais afetam? Legal, João. Pensando em fim de ano, cara, é como um criminoso de rua. Ele sabe que vai ter menos gente preocupada para ele invadir uma loja, por exemplo, né? Usando essa analogia. Como as equipes de TI acabam sendo reduzidas, aí diminui a segurança, né? Infelizmente acontece, a gente não pode ser hipócrita e achar que não acontece. Dezembro é sempre um mês estranho, né? Todo mundo ou tem que resolver tudo até o dia agora, sexta-feira, próxima, ou não resolve nada desde o primeiro dia de dezembro porque acabou. Então, o número inferior de pessoas atuando sobre segurança abre portas para que os hackers usem essa época para maiores tentativas de invasão, maiores tentativas daquele ransomware, que é aquele vírus que criptografa todos os dados, sequestra os dados. Então, justamente nessas épocas em que todo mundo está preocupado pensando em férias, em festas, os criminosos sabem que ali é uma fase mais fácil de se invadir, de burlar, ou mesmo vai ter menos gente para contra-atacar, para responder àquela ameaça. Então, é uma época que o profissional de segurança de TI acaba tendo mais preocupação do que a maioria dos outros, né? Então, acontece bastante. Interessante. E quais são os tipos de ataques mais frequentes nessa época? O primeiro é o phishing, que a gente falou, né? Então, você pode receber um e-mail ali de um Feliz Natal, por exemplo, ou um e-mail ainda vindo da Black Friday com alguma oferta, alguma coisa, e isso caracteriza o phishing, que vai instalar um programinha lá dentro do seu computador. Um outro tipo de invasão que acontece bastante é quando os hackers eles se organizam e fazem um ataque em massa, que chama. Então, na verdade, eles usam vários computadores espalhados pelo mundo e sincronizados, todos esses computadores começam um ataque ao firewall da empresa. Como são muitos, né, o firewall não consegue fechar todas as portas, bloquear tudo e acaba entrando por uma determinada porta. E, voltando também à ideia, a equipe de segurança está reduzida, o pessoal está em férias, pensando em férias. Então, esses são os tipos de ataques mais comuns. O phishing, que vem ali começando, e o tipo de ataque em massa, que os hackers usam de vários pontos para neutralizar a segurança das empresas. Bom, você já mencionou, né, alguns tipos de ataques. Você poderia dar alguns exemplos práticos de como que um ataque pode se disfarçar aí de uma promoção de fim de ano, ou de um cupom de desconto, ou até mesmo, né, um e-mail ali simplesmente desejando Feliz Natal, que seria aparentemente inofensivo? Como que ele pode se mesclar no meio aí desse tema? Exatamente da forma como você falou, cara. Tudo que parece inofensivo,
Então, é um e-mail que você recebe que tem um desenhinho que fica se mexendo ali, né? A gente pode chamar de GIF, tem outras extensões e outras formas. Então, a pessoa clica naquilo ali para ver o desenho, para ver o vídeo. Por trás desse vídeo tem um código malicioso, né? Que se a pessoa não estiver devidamente protegido, com faro ou com cuidados, esse código vai se esconder no seu computador, você não percebe que você tem. Diferente do que era antigamente, a gente tinha uma noção de vírus, cara, que o vírus entrava, ele fazia, bagunçava a sua tela e tal, para te aparecia provocar, na tela exatamente. ali, né, dando risada. Hoje não é mais assim, cara. Sim. O vírus, quanto mais quieto ele ficar, melhor. Porque o que ele quer é usar a sua máquina em um determinado momento, né? Então, ele vai usar a sua máquina ou para sequestrar os dados da empresa ou para usar a sua máquina para invadir outra empresa, né? Que é justamente aquele ataque de várias formas. Então, o que as pessoas têm que tomar cuidado? Com tudo, com tudo. Qualquer coisa que você não está esperando, qualquer coisa que você recebeu e achou um pouco demais, né? Aquela oferta que está um pouco a mais do que o normal. Muito bom para ser verdade. Exatamente, né? Cara. É ali onde você vai acabar caindo sem perceber, como eu falei. Então, não é uma coisa que na hora você fala, não. O sujeito pode invadir o seu computador e só começar a usar ele um mês depois. Então, o vírus está lá, a porta, ele criou o caminho e ele fica quietinho esperando o momento certo, talvez no final do ano. Se ele te infectou na Black Friday, no final do ano, ele sabe que a segurança está baixa, ele tem o caminho, ele já testou, ele vai usar ali. Olha só. Então, tem que tomar cuidado com tudo, João. Respondendo pontualmente a sua pergunta, tem que tomar cuidado com tudo. Todo e qualquer e-mail, SMS, tudo que você recebe como pessoa física também, a gente tem que lembrar isso. Recebeu alguma coisa, alguma oferta, não clica, ignora, procura outro meio. Porque verifica, né? Verifica, se é verdade. sim. Porque às vezes apareceu oferta usando o nome, né, de uma loja, de uma empresa conhecida, e aí você vê ali no e-mail, fala, bom, deixa eu checar no site oficial se essa oferta existe mesmo, né? Ver nas redes o que está sendo divulgado. O que se faz muito, João, os hackers fazem muito isso, é usar um domínio lá. Você tem o @terabyte.com.br. Então, ele registra o @terabyte com 2 T's, por exemplo. E joga um e-mail para você, quando você bate o olho, é terabyte. Você não tomou cuidado com aquele cuidado, com aquela letra a mais. Então, isso é uma técnica que é muito usada e muitas pessoas caem. Porque o domínio é muito parecido, propositadamente. Você tem que tomar muito cuidado, cara. E a minha recomendação é que não clique em nada que você não pediu, você não estava esperando. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim, sim. E é interessante essa questão do clique, né? Porque apenas enviar ali um e-mail, algum tipo de comunicação, beleza, você recebeu e está ali. Mas o clique é quando basicamente, você concede o acesso, né? Com o clique que você permite que ele entre, né, no seu sistema, na sua máquina, né? Exatamente. O clique é o start de uma ferramenta que está escondida ali atrás, né? Então, se você só olhar o e-mail, né, abriu no seu Outlook, por exemplo, e olhou o e-mail, não tem como... Até tem, num nível muito alto, mas o risco é muito baixo de conseguir executar alguma coisa por trás. Por isso que vem os links, vem as fotinhos, não sei o que é para que você clicar naquilo. Aí sim você deu o start na ferramenta. Então, não clique. A recomendação é tome cuidado em tudo aquilo que você não está esperando, que te parece uma oferta muito diferente do normal. Não clique. Sim, sim. Não, e realmente é interessante, né? Porque no dezembro passado de 2023, parece que teve um aumento muito grande no número, né, de incidentes reportados globalmente. Empresas de tecnologia, hospitais, órgãos públicos, empresas do varejo. Foi realmente um ano assim, onde a gente viu que os criminosos realmente subiram de nível e os números aumentaram exponencialmente. O que a gente pode aprender, né, com esses casos passados aí sobre a amplitude e a sofisticação dos ataques durante essa temporada? E o que a gente pode buscar aplicar agora a partir desse momento? João, antes da gente falar, eu também dei uma pesquisada, uma estudada e a curva só aumenta. Então, ano após ano, os ataques aumentam.
Por quê? Se percebe uma facilidade, como tudo aquilo que a gente vem discutindo, né? Diminui a segurança, diminui a equipe. Então, os hackers, eles percebem isso. Então, eles sabem que agora é uma época muito propícia para executar o ataque e ter o índice de sucesso, né? Se assim a gente pode dizer, melhorado. Então, eles usam essa fase do ano. O que a gente pode esperar? Um ano pior do que foi o ano passado. Então, a gente vai ter mais tentativas. Não adianta a gente imaginar, aquilo foi uma exceção, uma cor... Não, a tendência é sempre aumentar, né? Sempre a tentativa de invasão, a tentativa de phishing, ela só aumenta, cara. Infelizmente, o que a gente espera é que tenha uma dificuldade ou sempre um dezembro, um final de ano complicado para a parte de segurança. Sim, sim. Realmente o que é importante, né, que a gente não pode esquecer é que os hackers, né, os criminosos, eles sabem o que estão fazendo, né? Muitas vezes são pessoas que têm um baita background de conhecimento e tecnologia, podem até atuar, muitas vezes, né, nessa área mesmo, né? Não é só porque a gente fala criminoso que é um cara que está escondido ali, oculto, né, fora da sociedade. Não. O cara pode até trabalhar numa puta empresa de tecnologia, numa baita empresa de segurança e ter ali também atividades... E ser um criminoso, porque ele é um criminoso. Ele só não é um criminoso que está escondido, como você falou ali. Né? Existem também hackers que muitos deles nem estão no Brasil, né? Mas hoje, como a internet ela facilitou tudo isso, ela também facilitou a forma com que esses caras podem atuar em outros países. Então... exatamente a evolução desses hackers é o que a gente tem sofrido aí, infelizmente, é uma realidade. Viu? Sim. Existe algum caso em que a Terabyte tem atuado, né, que de algum ataque aí que algum cliente passou, que ilustre bem a necessidade de reforçar a segurança nesse período de fim de ano? Existe sim. Em dezembro do ano passado, a gente teve 2 invasões de ransomware, né, em clientes importantes. E a gente conseguiu restaurar, a gente não conseguiu impedir a invasão, mas a gente conseguiu restaurar toda a empresa usando backup. Então, uma das alternativas de segurança que a gente sempre fala é você ter um backup bem estruturado. Então, o hacker teve êxito ali em invadir, em colocar aquele programinha, provavelmente foi até na Black Friday, mas e foi exatamente na virada do ano em que o mecanismo que estava instalado ali botou para funcionar e criptografou todos os dados. Quando foi no dia 1º, no dia 2, não me recordo exatamente, a gente percebeu que os 2 servidores de clientes diferentes estavam sequestrados, é assim que se diz, né? E aí a gente usando uma ferramenta de backup que a gente tem, que inclusive fica hospedada na nuvem, a gente conseguiu restaurar o ambiente desse cliente e eles não perderam dados, perderam ali uma faixa de tempo, se a gente pode entender assim, mas como era primeiro dia do ano e tal, não perderam dinheiro. Não tinham atividades exatamente. Né? Mas aconteceu em 2 clientes. Então, a gente, esse ano, reforçou ainda mais, tomando cuidado, mas se você perguntar para mim o que eu estou esperando... É problema, cara. Sim. Virada de ano é problema. Sempre esperando o pior, né? Exatamente. Assim que se prepara para atuar. Segurança tem que ser assim. Exatamente. E nesses casos aí, o que você diria que foram as lições aprendidas, né? E como que esses clientes da Terabyte puderam se preparar aí para o ano seguinte? Cara, a gente investiu em firewall, né? Então, antes tinha uma camada só de proteção, agora a gente tem 2, então a gente dificultou. A gente melhorou a questão de backup também, então o backup que já existia, que salvou na sua vida, hoje a gente tem uma segunda alternativa, também não na Tera, mas teve casos do hacker conseguir invadir o servidor e o sistema de backup, que aí é um cenário muito complicado. Então, o que a gente aprende? Né? Cada vez que acontece um problema desse, a gente passa por conscientização de usuário, então a gente passa o ano inteiro explicando para o usuário por que não pode clicar no link, por que aquela oferta pode ser uma coisa ruim e não boa. Então, a gente passa por uma fase de conscientização ao longo do ano todo porque isso também acontece o ano inteiro. Né? Agora, o que a gente está falando é um agravamento, um aumento desse tipo de ataque, mas isso acontece o tempo inteiro. Então, o que a gente aprendeu? Instruir melhor o usuário, aumentar a camada de segurança e estar preparado para o pior, ter a rotina de backup bem feita,
o backup salva, né? Então a gente fala bastante isso. Sim. O backup salva. Sim, legal. E teve até um caso, né, quando a gente estava conversando aí sobre o tema aí desse episódio, que foi aquele famoso bug do milênio, né, que aconteceu ali na virada de 99 para o ano 2000, com algumas falhas ali nos relógios, dos computadores, enfim. Tudo bem que o cenário atual é um pouco diferente, né? Não é como se esse mesmo tipo de falha fosse acontecer, mas é um caso que com certeza trouxe muitos aprendizados, né? Pois foi um grande problema que acreditava-se que ia afetar realmente numa escala global, gigantesca, todos os sistemas aí de uma infinidade de empresas. Você consegue ver algum paralelo, né, sobre aquela sensação de problema, de algo ruim que vai acontecer, que vai falhar tudo, que aconteceu nesse bug do milênio, e esse temor que a gente tem hoje, né, com relação a esses ataques de fim de ano? Quais aprendizados, quais experiências que a gente pode trazer daquele contexto para o contexto atual? Legal, João. Lembro muito bem, cara. Inclusive, eu me formei em 98, né? No final da minha faculdade, a gente falava muito sobre o bug do milênio. O bug do milênio era uma questão de dígitos. Os dígitos que representavam um ano eram 2 dígitos, ia virar 00. Na época dizia até que o avião ia cair, pra você ter uma ideia. Sim. Investiram muito dinheiro, porque tinha muito sistema que estava programado para 2 dígitos, precisava de 4 dígitos. Então, na época, se investiu muito dinheiro. O que aprendeu de lá para cá? Obviamente, a pensar em longo prazo, né? Você não pode pensar só em 100 anos. Apesar de, né, o número de dígitos, a gente teve que aumentar. Então, aprendeu a pessoal de programação a pensar em longo prazo, o que pode acontecer com a programação, a segurança no desenvolvimento de códigos. Então, se mudou um pouco. Hoje, você fala na segurança desde que nasce um programa. Então, quando o cara começa a desenvolver um software, já tem um profissional de segurança junto, que está falando sobre segurança, sobre problemas, sobre possíveis problemas. Então, sim, evoluiu a questão de programação em prol em prol não, né? A partir do bug do milênio, que foi um caso aí que mexeu muito com o mercado. Bacana. E quais são as estratégias preventivas que as empresas podem adotar antes dessa temporada aí de festas, de fim de ano? Seja aí fazer auditorias prévias, o backup, como você mencionou, restrições temporárias de acesso, né, que são aplicadas só durante essa época, os treinamentos e a conscientização do pessoal. O que você recomenda aí que as empresas adotem como prioridade nesse quesito? Legal, João. Eu acho que o primeiro ponto de prevenção é conscientização. Então, pensando numa empresa pequena, né? Então tem ali poucos usuários, 50 usuários, tem um servidor, tem uma coisinha assim. É conscientização dos usuários. A gente tem programa de conscientização, mas tem muita coisa gratuita na internet também, que você passa um vídeo para aquela pessoa entender o que é um phishing, entender aonde olhar lá na URL, aquela história do 2Ts que eu falei. Então, existem programas gratuitos de conscientização. Eu acho que o foco principal seria a conscientização. O segundo é ferramenta técnica, né? Então, investir num bom antivírus, investir numa boa solução de backup, se não 2 soluções de backup, que é o que a gente recomenda, depende do tamanho da empresa, né? Como medida preventiva, para uma empresa pequena, eu tenho um amigo que tem uma indústria, por exemplo, que ele vai fechar a indústria. Minha recomendação foi desliga a internet, desliga o seu servidor. Não tem por que você deixar isso ligado, deixar a sua porta aberta. Então, depende do cenário, do tamanho do cliente, se precisa ou não precisa. Mas uma dica de segurança para empresas pequenas que não vão precisar, né, nessa semana aí, entre Natal e Réveillon, desliga o servidor, desliga o link, deixa isso fechado, porque a chance é quase zero, né, de você ter um problema. Na verdade, pode ter um problema quando ligar no dia 3, 4. Mas durante esse período você tem certeza que o seu cenário ali tá bloqueado, né? É uma dica aí. Legal. E você já mencionou, né, mais de uma vez a questão do firewall. Qual que é o papel do firewall na segurança de rede de uma empresa? Por que ele é tão importante? Legal, João. Eu estava procurando uma analogia para falar sobre firewall. Firewall é uma porta de segurança, né? Uma parede de fogo.
Como uma analogia para uma pessoa, para explicar para uma pessoa leiga, é como se fosse um porteiro que tem no prédio. Então, o porteiro identifica uma pessoa e sabe para onde essa pessoa vai. Aí ele autoriza ou pede uma autorização para um morador e deixa a pessoa entrar ou não. O papel do firewall numa empresa é similar a esse. Então, todos os pacotes de informação que vão entrar na empresa passam pelo nosso porteiro. O porteiro vai identificar se realmente aquilo é para um determinado computador, se está inteiro, se não está, e aí encaminha aquela pessoa, ou no nosso caso, o pacote, para o determinado computador. Então, ele vai fazer esse filtro de entrada e saída. O firewall também faz filtro de saída. Sim, sim. É super importante, cara. Bom, e o firewall é uma tecnologia que não é nova, né? Ela existe já há muito tempo, mas tem se falado aí de firewalls de próxima geração, né? Ou firewalls da nova geração. Qual que é a diferença desse novo firewall para os firewalls mais tradicionais? O firewall de segunda geração, ele consegue identificar dentro do pacote. Então, você tem um pacote de comunicação. O primeiro, vamos dizer assim, ele só entendia o endereço daquele pacote. Se ele estava realmente endereçado para um computador, para uma aplicação ou uma porta, que é o que a gente chama tecnicamente, e entregava aquele pacote. Hoje não. O firewall ele consegue abrir o pacote, ver se dentro daquele pacote tem um código malicioso e fazer essa inspeção antes, né? Então, como se tivesse, não. Existe um antivírus na porta. Então, além do porteiro, a gente colocou um segurança, que vai fazer uma revista em todo mundo. Então, esse segurança ele vai te revistar para garantir que você é você mesmo, que você não está trazendo nada escondido com você. Essa seria uma analogia entre o firewall de primeira e segunda geração. Aí. E, bom, a realização aí de testes, né, de segurança com bastante periodicidade, aí, incluindo simulações de ataques, as auditorias de segurança, é um procedimento fundamental para garantir a estratégia de proteção, né? E por que é importante ter esse protocolo, né, de realizar esses procedimentos com recorrência? Por que as empresas precisam adotar isso ou, caso adotem de uma forma relativamente leviana, precisam tornar isso mais sério? Legal, João. O sistema para uma empresa, ou uma empresa, ela é dinâmica. Então, ao longo de um ano, você escolhe um software diferente, você instala uma solução de impressoras diferentes. Então, a sua rede ela vai sendo modificada ali ao longo de um ano. E o que acontece com uma auditoria, que foi o que você citou? Ela vai verificar naquele momento quais são as portas de segurança que estão abertas, quais são os servidores que têm ou não têm a sua atualização. Então, por que é importante fazer a auditoria de forma recorrente? Porque ele é dinâmico. Então, eu estou checando hoje, estou garantindo hoje. Daqui a 6 meses, a gente instalou um software novo, a gente instalou uma impressora nova, a gente fez uma mudança no seu ambiente que pode ter aberto uma nova porta que você não sabia. Então, a auditoria ela é eficiente por um tempo, né? Já que a gente lida com um ambiente dinâmico. Tem que ser feita regularmente, né? Tem que passar por esse processo de auditoria, que depois, no final da auditoria, a gente gera microprojetos, que é para entender aqueles gaps de segurança, aqueles riscos que foram mapeados e corrigindo aqueles riscos. Dali a 6 meses, irmão, tem que fazer de novo. Não tem jeito. É um ambiente dinâmico, não é um ambiente estático. Sim, sim. E bacana que você já, né, mencionou aí o que eu ia perguntar em seguida, que é com relação à frequência. Né? Então, qual que é a frequência recomendada? É de 6 em 6 meses, como você mencionou? Tem eventos que causam, né? Por exemplo, adotamos um sistema novo, atualizamos o software. Como que a gente pode recomendar essa frequência? Legal, João. As duas coisas que você falou estão corretas. Né? Primeiro, depende da criticidade do ambiente. Então, se a gente está falando de uma empresa, uma fintech, por exemplo, que lida com dinheiro, lida com investimentos, que é alvo dos cybercriminosos. Então, ali a gente pode ter uma periodicidade menor, mensal, por exemplo, fazer uma avaliação de risco mensal. Se você é uma empresa com menos risco, a gente consegue estender essa periodicidade para cada 6 meses. E um outro ponto vou adotar uma ferramenta nova, vou contratar um CRM para minha empresa que tem que ser instalado. Legal, depois dessa mudança sabida, faz uma avaliação de risco novamente, que a gente faz através de uma ferramenta e identifica se
aquela implantação que acabou de ser feita se abrir alguma porta, alguma coisa de segurança. Bom, e mesmo, né, nesse ambiente totalmente digitalizado que a gente vive hoje, ainda existem muitas empresas que não levam essa questão de segurança muito a sério. E no caso de empresas que deixam para lidar com a segurança cibernética só depois que os incidentes acontecem, quais são os tipos de prejuízos aí financeiros ou reputacionais que elas podem enfrentar? Já vi muito marmanjo chorar, viu, bicho? Quando acontece um ataque desses de ransomware que eu falei lá no começo, né? Em que o hacker entra, criptografa tudo. Quando você chega e a maioria no final de semana. Quando você chega na segunda-feira, tem uma informação ali na tela do seu servidor. Se o servidor for sequestrado, você tem que pagar não sei quantos bitcoins aqui para a gente liberar a sua chave de criptografia. Se o sujeito não tiver apoiado numa bela solução de backup, a empresa vai quebrar, porque se não tem... eu não recomendo que pague, né, os tais bitcoins, porque também nunca vi alguém que pagou e recebeu de volta a chave de criptografia. E a empresa não tem aonde sair. Se não tiver uma solução de backup bem estruturada, não tem por onde sair. Então, esse é um risco literal de você não ter condições de trabalhar no dia seguinte, porque tudo que você tem está ali no seu servidor e o seu servidor acabou de ser sequestrado. Com relação à reputação, aconteceu alguns casos grandes, né, de empresas grandes que sofreram esse tipo de ataque, né, usando como exemplo, que a empresa perdeu cliente, perdeu credibilidade, perdeu uma porção de coisa. Eu vou comprar naquele site, eu sei que o site há um mês atrás estava com uma mensagem, né, que tinha sido invadido. Então, perde-se os dois, tanto a questão financeira quanto a questão de credibilidade, imagem para o mercado. Então, o risco é enorme, cara. E acontece, viu, João? Acontece bastante. Sim, sim. E bom, e ainda nessa questão, né, de dar a devida seriedade, a devida priorização para isso, muitos gestores das empresas veem a segurança como um custo, né? Falam, poxa, tem que investir nisso, não, tem outras coisas mais importantes, né, para a gente investir. Como que a gente pode convencer os decisores das empresas de que investir na cibersegurança, sobretudo nesse período, é uma forma de proteger a receita, né? Na verdade, uma forma de garantir as operações e evitar aí grandes perdas de receita. Também danos para a marca e danos aí para a continuidade operacional. Como que a gente pode convencer eles de que isso é importante? Legal, João. Eu acho que uma forma eficiente de você convencer é mostrando exemplos, né? Então, mostrar isso tudo que a gente falou do aumento de ataque, da curva que vai acontecer, que isso é fato. Então, contra fato não há argumento, está ali, vai acontecer. Então, você tem que se prevenir para que, quando acontecer, isso também é uma máxima da informática, vai acontecer. E quando acontecer, quais as contramedidas que eu tenho, como é que eu consigo me refazer, como é que eu consigo colocar a empresa para trabalhar. Então, a gente monta um plano de disaster recovery, apresenta, mostra para os gestores, fala, olha, quando acontecer este incidente, a gente tem essa resposta. Quando acontecer esse outro incidente, a gente tem essa outra resposta. A gente monta toda a estrutura e apresenta para os gestores. Então, usando exemplos, casos reais e fatos reais, é difícil da pessoa não se convencer, né? Muitas vezes o que acontece é o sujeito tem uma invasão, aí perde uma parte dos arquivos e aí volta e, não, agora, puxa, eu tenho que investir, eu tenho que trancar todas as portas, né? E acaba custando mais caro, porque você tem que fazer um projeto em curto prazo e fazer uma coisa no regime de urgência. Então, se a pessoa tivesse pensado isso de longo prazo, acaba economizando, deixando o seu ambiente mais seguro. Então, convencer é com exemplos e fatos que estão aí disponíveis em qualquer lugar que a pessoa venha pesquisar, mas a gente também mostra. A gente explica isso com os fatos. E, bom, também quando a gente fala, né, com os decisores das empresas, a linguagem, né, deles normalmente é o dinheiro, né? Então, quais são algumas métricas, alguns exemplos aí de métricas de retorno sobre investimento, né, o famoso ROI, em segurança, que poderiam ajudar a convencer aí os gestores mais resistentes à mudança, mais céticos com relação a esse assunto?
Para cada R$1 gasto, você economiza 3 de contramedida. Cada R$1 gasto em prevenção, medidas de prevenção, antivírus, backup, conscientização, você está economizando 3 vezes o que você vai gastar se você não tivesse aporte inicial. Isso é uma pesquisa de mercado. Então, melhor investir agora, melhor se precaver, deixar os planos bem estruturados de disaster recovery. Como eu falei, a gente tem que saber o que fazer quando acontecer, também é importante. Mas até esse saber o que fazer, o que vai acontecer, se a minha prevenção tiver mais bem estruturada, diminui o risco de um incidente ou de que eu tenha que gastar ali na frente. Perfeito, perfeito. E, bom, quais seriam os primeiros passos, então, que uma empresa pode tomar agora mesmo para se precaver, considerando, né, que a gente já chegou no fim do ano? O que eles podem colocar em prática a partir de agora? Depende do tamanho da empresa, João. Tem aquela ideia da pequena empresa que não vai usar, desliga. Um passo interessante. Uma empresa média, fazer uma avaliação. Você tem com antivírus, seu sistema de backup está documentado, seu sistema de backup foi testado. Então, agora é uma hora de testar algumas coisas ali, pensando em servidores, né? Então, não vou nem falar das estações em geral, pensando nos servidores. Essas medidas de teste de quais são as ferramentas que você tem hoje implementada, se elas estão funcionando ou não. Então, eu recomendaria isso. Agora, faz um teste naquilo que você tem, não tenta mudar, porque não dá tempo da gente implementar uma mudança, mas pelo menos testa. Você vai dizer, o backup não estava redondo, então agora dá para corrigir aquela ferramenta que você já tem implementado. Uma ideia aí de recomendação de segurança de curto prazo, porque é o que nos basta agora. Estamos a uma semana, né, do factível aí que a gente vem discutindo nessa conversa. Sim, sim. Muito bom, muito bom. E qual mensagem que a gente pode deixar aí para quem acompanhou esse episódio no que diz respeito à segurança cibernética nesse período de fim de ano? O que é mais importante a gente deixar para o pessoal? Legal, João. Eu acho que como mensagem, cara, é a prevenção. Então, vamos pensar, não para esse ano, como eu falei, agora só resta testar aquilo que você tem, mas pensar no próximo ano, no próximo Réveillon 25, que a gente vai estar aqui conversando, como você pode prevenir falhas, né? Então, quais são as ações de prevenção que você pode ter? Investimento em antivírus, conscientização de colaboradores, investimento em backup, investimento em firewall. Então, a mensagem é, vamos nos programar preventivamente para todos os eventos de segurança que vão acontecer no próximo ano. Acho que é isso que a gente pode fazer aí para o pessoal. Demos algumas dicas para fazer já, né? Mas pensando em um ano que vem, médio prazo e longo prazo, entre em contato com a Terabyte, aí a gente dá algumas dicas ali, faz uma consultoria, avalia quais são os riscos e mantém essas empresas mais bem protegidas. Muito bom, muito bom. Perfeito. Rogério, muito obrigado aí, como sempre, pela oportunidade de discutir esse tema, né, que é tão relevante, tão importante e principalmente por compartilhar todas essas informações aí extremamente valiosas com a gente. Legal, João. Obrigado. E para todo mundo que está ouvindo aí, cuidado, prevenção, façam testes, não cliquem, né? Então, eu acho que essas são algumas ideias aí que a gente passou ao longo desse episódio. Obrigado, exatamente, João, mais uma vez. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Lembrando, se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, siga o TeraCast e curta esse episódio. E também compartilhe com quem você acredita que pode achar essas informações importantes. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. E você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br. Lá você encontra em detalhes todas as soluções e todos os serviços que a Terabyte oferece. E também o nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em diversos temas relacionados à gestão de TI para empresas de todos os portes. Você também pode entrar em contato com o nosso time, caso você tenha qualquer demanda de TI, e agendar uma consultoria gratuita. Você pode falar com a nossa equipe diretamente pelo WhatsApp, o link está na descrição, e você vai conversar com o nosso time e nós vamos entender exatamente qual que é o seu contexto, qual que são os seus desafios nesse momento e propor para você a melhor solução para a sua empresa, levando em consideração principalmente o custo-benefício.
já podemos ver que quando se diz de segurança, a Terabyte sabe muito bem como lidar com esse assunto para empresas de todos os setores e de todos os tamanhos. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo episódio do TeraCast.